Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito nas quartas-feiras, olhando para as cartas que o apóstolo João recebeu como revelação e teve a responsabilidade de entregar às 7 igrejas da Ásia. Então nós estamos aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, especificamente está tratando desse assunto, a mensagem a essas igrejas. E hoje nós vamos ver mais uma igreja. A gente já refletiu sobre 3 igrejas. Nós estamos sobre o tema geral, que tipo de igreja nós somos? E ao olharmos para cada uma dessas cartas, nós estamos aqui vendo como um espelho, que reflete necessidades nossas que precisam ser transformadas, e que nos mostram também caminhos, os quais nós devemos permanecer, trilhar, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, e a fim de que sejamos a igreja, que é a verdadeira noiva de Cristo. Já vimos, irmãos, a carta que foi enviada à igreja de Éfeso, e depois a carta à igreja de Esmirna. Quarta-feira passada, o presbítero João Medeiros ministrou a palavra, a carta que foi enviada à igreja de Pérgamo. E hoje veremos a quarta igreja, a quarta mensagem enviada a esta igreja, a igreja de Tiatira. Por isso eu convido os amados irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E eu queria ler do versículo 18 ao versículo 29, que é justamente onde nós vamos encontrar a mensagem enviada a esta igreja, a igreja de Tiatira. Vamos aqui ler. Mantenha a Bíblia aberta para que você possa ir conferindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a voz dos céus ao nosso coração. Assim diz o texto: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou o Senhor, aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, que nesta noite, mais uma vez, a tua graça nos ajude, Senhor, a entender, a compreender essa mensagem. Que o teu Espírito, Senhor, ilumine os nossos olhos, que a tua graça me capacite a transmitir a tua palavra, que cada pessoa que vai receber esta palavra não seja apenas um ouvinte,
mas essa palavra desça a mente e o coração e possa, Senhor, gerar transformações. Que esta palavra seja um espelho, Senhor, para revelar qual tem sido a nossa verdadeira condição diante dos teus olhos, para que haja conserto, para que haja dedicação, para que possamos ser encontrados e moldados pelo teu Santo Espírito como a verdadeira igreja do Senhor. Nos ajuda nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos agora olhar para esta igreja, a igreja de Tiatira, e nós primeiramente queremos trazer um resumo do panorama histórico e do contexto da igreja, porque toda mensagem, irmãos, trazida às igrejas é uma mensagem dentro desse contexto cultural, histórico, daquilo que era propício a cada situação vivenciada nas cidades. Portanto, era uma mensagem que claramente era entendida pelos seus leitores. Quando nós olhamos, irmãos, para a cidade de Tiatira, nós podemos ver pelos relatos históricos que ela não foi uma cidade forte no que diz respeito à condição política, como a cidade de Esmirna, que era a mais fiel de todas ao Império Romano. Também essa cidade não se destacava por uma questão religiosa, não havia ali muitos templos, apesar de que a idolatria era presente em todas as regiões, mas a cidade de Tiatira não se destacava pelos grandes templos, por chamar a atenção as pessoas a adorarem esses deuses, inclusive, como em Esmirna, um templo voltado para o imperador. O destaque dessa cidade, meus amados irmãos, era justamente o comércio. Tiatira tinha como característica, por ser uma cidade estratégica e estar numa rota que ligava a Ásia à Europa, uma cidade estratégica. Portanto, sindicatos, aglomerações de comerciantes, cada um na sua área específica, de acordo com o produto que vendia, de acordo com o produto que comercializava, era a grande tônica, era aquilo que mais se evidenciava em Tiatira. Era uma espécie de sindicato que defendia os interesses, de cada um desses comerciantes. E nesses sindicatos, meus amados irmãos, nós tínhamos aí, aqueles que vendiam linho, os tintureiros, alfaiates. Tiatira era caracterizada também por ser um grande centro produtor de bronze e tantos outros produtos que eram ali comercializados. Essa cidade, meus amados irmãos, e esses sindicatos propriamente ditos, eles tinham a cultura de que no seu desenvolvimento, inclusive a crença de que para terem lucros, eles precisavam oferecer oferta aos deuses pagãos. Então, cada um desses sindicatos também era uma manifestação pagã religiosa. E esses sacrifícios também eram envolvidos com festividades, onde a libertinagem, a licenciosidade era a tônica ali. Então, para os cristãos, comerciantes, fazer parte desse contexto era ter lucro. Mas ao mesmo tempo que eles vão fazer parte desse contexto para terem lucros, dos seus benefícios, dos seus rendimentos, no seu comércio, eles também estavam colocando em xeque a própria doutrina, o próprio compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Essa é a maior carta enviada às igrejas, as outras são menores. E aqui nós temos a maior carta enviada a esta igreja. E eu queria, meus amados irmãos, trazer como tema, através dessa reflexão aqui da igreja de Tiatira, que Tiatira era uma igreja em contradição. E a gente tem que tomar cuidado diante das contradições da nossa própria vida cristã, para que então, meus amados irmãos, não venhamos apenas a aparentar algo que aos olhos humanos é positivo,
mas o Deus Todo-Poderoso conhece toda a verdade que preside em nossa alma e em nosso coração. Então, meus amados irmãos, olhando para esse contexto, nós podemos entrar na carta propriamente dita. E a primeira coisa que nós vamos ver no versículo 18 desta carta é a apresentação de Jesus. Como é comum Jesus se apresentar em todas as cartas, mostrando algumas características da sua pessoa, que ressaltam a sua majestade, o seu poder, a sua glória, e são características que metaforicamente estão ligados à cultura de cada uma dessas cidades. No versículo 18, Jesus assim se apresenta à igreja de Tiatira. Ele vai dizer ao anjo da igreja em Tiatira: escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A igreja de Éfeso, Jesus se apresentou como aquele que está com os candeeiros nas mãos e entre os candeeiros. A igreja de Esmirna, Jesus se apresentou como aquele que esteve morto, mas reviveu. A igreja de Pérgamo, Jesus se apresentou como aquele que tem a espada nas mãos. E a igreja de Tiatira, a metáfora é duas coisas aqui interessantes para nós entendermos e que estarão sendo aplicadas à mensagem à igreja. Primeiro, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Isso indica justamente, isso traz a ideia justamente de algo que está sendo purificado ou tem que ser purificado. O fogo, ele justamente tira as impurezas e revela aquilo que é de precioso. Então, essa metáfora indica o olhar penetrante de Jesus e um olhar também investigativo e que traz juízo sobre aquilo que não lhe agrada, porque a sua maior intenção, a sua ação mediante o seu Santo Espírito é justamente purificar a sua igreja. E a segunda metáfora é que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Como eu falei, um dos principais elementos comercializados pela cidade de Tiatira era justamente o bronze, material utilizado para construir armas, principalmente as armas de guerra, que davam resistência. E a ideia aqui é que Jesus está se apresentando à igreja como aquele que vê, como aquele que escrutina, como aquele que sonda todas as coisas, como aquele que traz à tona aquilo que está escondido, mas também como aquele que é a verdadeira força e é a glória dele que deve resplandecer. Porque a expressão aqui é o bronze, material duro, resistente e estar polido. Ou seja, ele está brilhando, ele está chamando a atenção. Então, mediante, irmãos, a essa forma de Jesus se apresentar à igreja, é que então vem a mensagem propriamente dita para essa igreja. E a primeira coisa, irmãos, que Jesus vai fazer é elogiar a igreja, assim como ele fez com a igreja de Éfeso. Jesus é aquele, irmãos, que sabe perfeitamente tudo que está acontecendo no meio da sua igreja e não deixa de destacar as coisas boas, não deixa de elogiar aquilo que está conforme a sua vontade. E o que é que ele vai elogiar desta igreja? Vamos para o versículo 19. No versículo 19, veja que Jesus começa dizendo: conheço, ou seja, é a ciência perfeita de quem não se engana e nem pode ser enganado. Ele conhece perfeitamente. E o que é que Deus conhecia, o que é que Jesus conhecia da igreja de Tiatira? E ele vai destacar: conhecia as obras, conhecia o amor da igreja, conhecia a fé da igreja, conhecia o serviço da igreja, conhecia a perseverança da igreja. As obras falam justamente do envolvimento da igreja. Era uma igreja ativa, assim como a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava. Não era uma igreja acomodada, não era uma igreja estagnada.
Não era uma igreja que obedecia apenas um rito religioso litúrgico, que apenas se contentava em se reunir e não agir, e não trabalhar, e os irmãos não serem úteis na obra do Senhor. Pelo contrário, a agenda era cheia. Esses irmãos se envolviam no labor, se envolviam com o trabalho do Senhor. A segunda coisa é o amor. Diferente de Éfeso, cuja a exortação vai justamente sobre a falta de amor, ou do primeiro amor, a igreja aqui, irmãos, é elogiada no amor. O amor no que diz respeito à dedicação. Não era algo para eles mesmos, mas tudo quanto eles faziam, faziam com paixão. Faziam por amar a Deus e faziam também por amar cada pessoa que precisava ser atendida, que precisava ser assistida. Não era algo para autopromoção, não era uma atitude apenas aparente, mas a intenção do coração nas atitudes eram verdadeiras, e Deus detecta isso, e Deus está ressaltando o amor da igreja. Uma outra coisa é a fé, uma igreja que confiava em Deus, uma igreja que proclamava um Deus grande, tremendo, poderoso, que acreditava na majestade desse Deus, e uma igreja que confessava isso. Provavelmente aqui, por mais que nós não tenhamos aqui relatos de que esta igreja sofria perseguições como a igreja de Esmirna, que foi uma igreja que sofreu, que inclusive muitas pessoas morreram por causa do nome de Jesus Cristo, mas a fé também aqui era uma fé de confronto, uma fé de desafio, uma fé de não esmorecer diante das perseguições, diante das dificuldades. Era uma igreja firme, era uma igreja que permanecia inabalável naquilo que ela estava crendo. A outra coisa, irmãos, era a perseverança. E a perseverança faz com que nós entendamos que esta igreja, em tudo que fazia, as suas obras, o seu amor, a sua fé, não era algo momentâneo, mas permanente. E meus amados irmãos, a coisa mais incrível aqui que Deus ressalta, que Jesus ressalta dessa igreja, é que ela tinha todos esses elementos, só que esses elementos estavam crescendo, porque ele vai dizer no versículo 19, que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. Isso mostra uma igreja fervorosa. Veja, irmãos, quantas características esta igreja tinha para receber um selo de aprovação, um selo celestial. Uma igreja ativa, uma igreja amorosa, uma igreja que professava uma fé, uma igreja perseverante, e uma igreja que crescia em tudo aquilo que ela estava envolvido, que mostra o fervor. Porque muitas vezes na caminhada nós podemos ter os elementos importantes e necessários que nos identificam como igreja do Senhor, mas parece que no transcorrer vai batendo desânimo. E de repente a maneira como nós começamos tão entusiasmado, já não é o mesmo fervor no transcorrer da caminhada. Parece que a gasolina vai diminuindo, o fervor vai diminuindo, e a velocidade do envolvimento com as coisas de Deus, consequentemente, vai sendo de menos intensidade. Essa igreja era justamente ao contrário. Essa igreja tinha o que tinha e cada vez mais evidenciava essas obras maravilhosas, essas características de uma igreja, as quais Jesus olha para ela e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei muito bem quem você é. E lembre-se, meus amados irmãos, que a primeira coisa que Jesus mostra é a sua relação para com a igreja, conforme nós lemos no versículo 18, e uma das coisas é se apresentar como aquele que tem olhos como chama de fogo. Então Deus conhecia perfeitamente, o seu olhar era o perfeito raio-x para trazer o diagnóstico da igreja, mostrando o que estava bom, ressaltando aquilo que deveria continuar. Mas agora, irmãos, em terceiro lugar, vem a repreensão a esta igreja. É interessante, meus irmãos, que assim como na igreja de Éfeso,
Se fôssemos nós a avaliar esta igreja, talvez a gente pudesse dizer que encontramos a melhor igreja da face da terra. Talvez o desejo do nosso coração seria o de ser membro dessa igreja. Uma igreja envolvente, amorosa, de fé, uma igreja perseverante, uma igreja fervorosa. Quem não gostaria de fazer parte desta igreja? Talvez os membros pudessem bater no peito e dizer: nós fazemos parte da melhor igreja. Nós somos a igreja que faz a diferença. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos isso, que o olhar humano com respeito à igreja nunca será o olhar para trazer o melhor diagnóstico, o mais acertado. Quem deve olhar a igreja e julgar a igreja é o Senhor da igreja, porque Ele sabe exatamente como está o estado da igreja. Assim como Deus olha para mim e para você e enxerga coisas boas na nossa caminhada, enxerga que a obra está acontecendo em nossas vidas, e muitas vezes vem também com o seu Santo Espírito trazer conforto e direcionamento, para que a gente continue firme naquilo que é obra dele em nossa vida. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus sabe o que está faltando ainda nas nossas vidas, o que precisa ser corrigido na nossa caminhada, o que foi adquirido e que infelizmente não deveria ter entrado na igreja. E em especial, irmãos, quando nós passamos agora a olhar para a exortação em cima desta igreja, é justamente aquilo que entrou e que não deveria ter entrado. Por isso que, apesar de todas essas características positivas que a igreja apresentava, o olhar de Deus, perfeito, como chama de fogo, veio trazer também essa exortação necessária para que houvesse conserto. E a melhor coisa do mundo, meus amados irmãos, é sermos repreendidos por Deus, por mais que doa, por mais que seja uma palavra que não seja fácil de engolir, de receber, ainda assim é o melhor para a nossa vida. Então, quando Deus está, irmãos, corrigindo cada uma dessas igrejas, Ele está fazendo isso porque Ele ama cada uma dessas igrejas. Quando Deus vem sobre nós para nos corrigir, é sinal que Ele nos ama, porque o autor dos Hebreus vai dizer que filho existe, que filho há, que não seja corrigido pelo seu pai. Se não houver correção, é sinal que nós não temos pai, nós somos talvez bastardos, não tem ninguém que cuide de nós. E porque Deus nos ama, e porque Deus está cuidando da nossa vida, e porque Deus amava essa igreja e cuidava dessa igreja, Deus também trouxe uma palavra de correção para esta igreja. E a gente olha agora para os versículos de 20 a 24, onde nós vamos olhar, irmãos, a exortação que Deus traz à igreja de Tiatira. E no versículo 20, esta é a palavra. Ele vai dizer: tenho porém contra ti, depois de todos aqueles elogios, depois de mostrar que conhecia perfeitamente o bom caminho que a igreja estava andando, Jesus diz: tenho porém contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui Deus vai, irmãos, no cerne da questão. Aonde está o problema? O problema, irmãos, era justamente uma mulher que, na verdade, não se sabe o nome. A melhor interpretação que se dá é que, quando se chama de Jezabel, é uma alusão que está se fazendo a essa mulher no comportamento que ela está tendo dentro desta igreja e levando esta igreja a ter semelhante àquilo que Jezabel, esposa do rei Acabe, rei de Israel, no período do reino dividido, que foi o reino do norte,
O reino do norte foi o reino onde todos os reis que se levantaram não temiam a Deus. E quando Acabe casou com Jezabel, ele permitiu que Jezabel trouxesse todos os ídolos, todos os maus costumes, toda a influência pagã para dentro de Israel. Israel ali no seu culto ao Senhor transformou aquilo que era puro naquilo que ficou adulterado, num sincretismo religioso. Jezabel trouxe os profetas de Baal, Jezabel trouxe as doutrinas e o culto a Baal e introduziu dentro da nação de Israel. E toda a nação de Israel se corrompeu. Não foi à toa, meus amados irmãos, que Deus levantou o profeta Elias. E uma das advertências do profeta Elias na época foi: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão permitir essa mistura? Até quando vocês serão um povo cujo coração não é totalmente de Deus, mas está contaminado também com aquilo que desagrada a Deus? Esta foi a grande exortação que o profeta Elias trouxe à nação de Israel. E aqui o texto, irmãos, está fazendo uma metáfora, uma comparação. A palavra de Deus para a igreja de Tiatira com respeito a essa mulher é que ela estava fazendo a mesma coisa que Jezabel fez com a nação de Israel. Ela estava promovendo a prostituição, ela estava promovendo o adultério. E a prostituição e o adultério aqui, irmãos, propriamente dito, não está só associado a uma questão sexual, mas justamente a tudo aquilo que é transgressão ao mandamento de Deus. Porque a comparação aqui, irmãos, que está sendo feita e que terminou sendo também muitas comparações de Deus ao levantar profetas da sua relação para com Israel, era a comparação de um homem que está sendo traído, porque a noiva está se corrompendo e desejando outras coisas que não é o noivo. E assim como Deus levantou profetas no passado para falar que o povo se prostituía e procurava outros amantes, esta também é a mensagem aqui que está acontecendo com a igreja de Tiatira. E tudo por quê? Tudo porque esta igreja, irmãos, aí diferente de Éfeso, não teve o critério de examinar as mensagens que estavam recebendo. Vejam, meus amados irmãos, que esta mulher, ela traz duas coisas terríveis, prejudiciais à espiritualidade da igreja. Primeiro, ela se auto-intitula profetiza. O texto é claro. O texto do verso 20, na indignação de Deus, aquilo que ele tem contra a igreja, aquilo que a igreja estava tolerando, ele vai dizer: essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara, ela se auto-intitulou mensageira de Deus. Veja, irmãos, que um dos critérios que a igreja de Éfeso tinha era experimentar os falsos apóstolos, aqueles que diziam serem mensageiros de Deus, e eles provavam, e muitas vezes eles viam que eles não passavam no crivo. Então era uma igreja criteriosa no que diz respeito àquilo que estava ouvindo, e recebeu o elogio da parte de Deus. E infelizmente, meus amados irmãos, o que faltou em Tiatira foi justamente isso, o critério para saber que tipo de mensagem está vindo, quem está pregando, porque essa pessoa está dizendo que é mensageiro de Deus. E aqui eu não quero entrar na questão de gênero, não quero entrar nessa questão do fato de ser homem ou mulher. Aqui é alguém que está falando em nome de Deus, mas nada tem a ver com Deus. Essa mulher, meus amados irmãos, provavelmente carismática, provavelmente de forte persuasão nas suas palavras, provavelmente simulando os dons espirituais sobre a sua vida, em especial o dom da profecia, conseguiu iludir,
conseguiu seduzir, conseguiu pela sua personalidade esse lugar de destaque e de estar agora ali como sendo a principal voz da igreja e doutrinando a igreja e trazendo pseudo-revelações a respeito da vontade de Deus. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, irmãos, terrível, desta mulher prejudicando a espiritualidade da igreja, é aquilo que vai se encaixar com a primeira coisa. Na primeira, essa mulher se auto-intitula, ela não tem nenhuma confirmação, ela não tem nenhuma referência de que era uma enviada de Deus, mas ela se auto-intitulou, ela foi lá e buscou esse lugar, se colocou nessa condição, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mesmo sem ter a revelação de Deus, ela teve a pretensão de dizer que era mensageira de Deus. E a segunda coisa, irmãos, está ligado a essa. Quando uma pessoa se levanta com essa pretensão, dizendo que é uma mensageira de Deus, e não é, e não foi enviado por Deus, tenha certeza que essa pessoa não vai falar a respeito de Deus. E quando se olha para a mensagem dessa mulher, irmãos, é a própria confirmação de que ela não era de Deus. Ela pregava, irmãos, justamente aquilo que é contrário à palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, ele foi claro. Ele diz, se alguém fala, se alguém proclama, se alguém anuncia, ele vai dizer, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não pode ver, irmãos, essa dissonância, não pode ver essa desarmonia entre o que eu estou dizendo que é de Deus e o que a Bíblia, a revelação diz a respeito de Deus. O critério que nós temos para saber quando uma pessoa é um mensageiro de Deus é se ele fala segundo as Escrituras, é se ele fala conforme a palavra de Deus. Os irmãos de Bereia tiveram esse critério. Paulo chegou naquela cidade, começou a proclamar o Evangelho, mostrando Cristo em toda a lei, em toda a velha aliança. E aqueles irmãos observavam o que Paulo falava e confirmavam nas Escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, uma lição para nós. O que é que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos tendo critério? Será que os nossos ouvidos são ouvidos que possuem senso crítico celestial, senso crítico bíblico, para realmente avaliarmos o que de fato vem de Deus ou não? E quando nós olhamos, meus amados irmãos, para a mensagem dessa mulher, era uma mensagem totalmente contrária ao Evangelho. O que essa mulher pregava? O que essa mulher promovia através da palavra? Verso 20, da parte B, a indignação de Deus é essa. Ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Qual é a mensagem que essa mulher proclamava? Eram duas coisas que ela falava. Primeiro, que a vida cristã não exige renúncia. Essa questão de nós sermos diferentes do mundo não é bem verdade assim. Essa era a mensagem que ela trazia para a igreja. E essa mensagem, irmãos, se encaixou perfeitamente com a necessidade de muitos irmãos que estavam na igreja. Por quê? Conforme eu falei, uma cidade comerciante, uma cidade que tinha os seus sindicatos, e em cada sindicato peculiar do produto que se comercializava, havia as oferendas e as festividades que eram verdadeiras prostituições, que eram verdadeiras orgias, em nome dessas entidades. E a mensagem dessa mulher, quando vem afrouxar as exigências da palavra do Senhor de fazermos diferença em relação ao mundo, se encaixou perfeitamente, porque eles entenderam que Deus estava falando com eles, de que eles poderiam ter lucros e ainda continuarem servindo a Deus. Eles poderiam viver no mesmo padrão deste mundo e ainda assim estarem na igreja adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
A mensagem dessa mulher, meus amados irmãos, era uma mensagem extremamente liberal. Era uma mensagem onde a renúncia, a nova vida, as coisas que dizem respeito a uma igreja que faz diferença, não existiam. Essa mulher não pregava aquilo que Paulo afirmou, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Por isso, meus amados irmãos, que essa mensagem se encaixou como uma luva. E aí vem uma advertência para todos nós. Muitas vezes nós não temos critérios naquilo que nós estamos ouvindo para rejeitar, porque o diabo, extremamente sedutor, sabe aquilo que agrada o nosso coração. E quantas não são as pessoas que estão à procura não da voz de Deus, não de ouvir a palavra do Senhor, mas de ouvir aquilo que agrada o próprio coração. Elas querem apenas uma confirmação do desejo do coração. Elas querem apenas encontrar uma maneira de viver nesta vida sem dificuldades, sem renúncias, sem sofrimentos. Eu posso viver um evangelho aonde eu vou demonstrar a minha fé, aonde eu vou demonstrar o meu amor, aonde eu vou demonstrar a minha perseverança e dedicação na obra do Senhor, mas sem renúncia, sem fazer diferença. Infelizmente, irmãos, a igreja estava vivendo esse contexto de ser uma igreja que era operosa, tinha amor, tinha fé, era perseverante, era fervorosa, mas uma igreja que não tinha critérios que diz respeito a renunciar ao padrão do mundo. Uma igreja dessa, irmãos, se tornava claramente atrativa. A igreja que não tem limites, a igreja onde não tem proibições, a igreja onde fala de um Deus que nunca vai dizer não para você, pelo contrário, esse Deus é bom, esse Deus é camarada, esse Deus fecha os olhos para os nossos defeitos, esse Deus compreende cada momento que a gente vive, sabe que em determinado momento a gente não precisa ser tão radical. Este evangelho que era pregado, e este evangelho que infelizmente alguns pregam nos dias atuais, um evangelho que se torna atrativo. Essa mulher pregava uma vida cristã sem nenhuma exigência, e a Bíblia diz que ela não só ensinava isso, como ela seduzia os seus discípulos a viverem uma vida totalmente contrária à santidade do Senhor. O verso 20 é claro, fala que ela seduzia os irmãos da igreja a praticarem a prostituição, a sentarem nas mesas que eram oferecidas aos ídolos e comerem os sacrifícios, as carnes que ali estavam sendo oferecidas. A grande resolução que houve em Jerusalém no primeiro concílio, com respeito à entrada dos gentios para a igreja do Senhor, era que eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas e também das comidas oferecidas aos ídolos, aquilo que era sacrificado, aquilo que envolvia, o paganismo. Então essa resolução, meus amados irmãos, a igreja levou. Mas quando chega aqui, a igreja de Tiatira, mediante uma influência de uma pessoa que se levantou na igreja dizendo que era mensageiro de Deus, colocou por terra. Porque essa mensagem agora, irmãos, era uma mensagem de quem poderia viver de qualquer jeito, sem renunciar. A segunda coisa, irmãos, terrível na mensagem dessa mulher, e que produzia prejuízo espiritual para a igreja, é que ela trazia uma ideia de graça de Deus totalmente distorcida. Isso você vai ver no versículo 24. No versículo 24 existe uma expressão em que Deus está dizendo que estes que obedeciam a essa mulher estavam dizendo que precisavam experimentar as coisas profundas de Satanás. Que ideia era essa, irmãos? Era a ideia da doutrina que essa mulher trazia. O que essa mulher estava dizendo com isso? Era uma influência do pensamento gnóstico,
de que o corpo em si não tem muito valor. O corpo em si não vai de maneira alguma ser santificado. Então vamos entregá-lo ao pecado. Porque quanto mais nós pecarmos, a graça de Deus vai ser maior em nossa vida. É uma distorção daquilo que Paulo havia afirmado, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele faz uma pergunta retórica, né? Ele vai dizer: pecaremos para que a graça abunde ainda mais em nossas vidas? Ele vai dizer: de maneira alguma. Como nós poderemos permanecer no pecado se morremos para ele? O fato da graça de Deus, irmãos, ser infinitamente maior do que os nossos pecados, e tudo aquilo que eu e você possamos ter cometido nessa vida, de mais horrível, de mais terrível, de mais vergonhoso, o fato da graça do Senhor transformar a nossa vida, cobrir a multidão dos nossos pecados, ser muito mais eficaz que o poder do pecado, não nos torna negligentes no que diz respeito à nossa responsabilidade. Porque, meus amados, o verdadeiro entendimento da graça de Deus e a verdadeira experiência com a graça de Deus é ver o nosso coração todos os dias transformados. É sentir que quando nós pecamos, nós nos sentimos mal. Nós não mais estamos no pecado por uma questão de proibição de uma igreja, de um homem, mas porque o Espírito Santo inclina o nosso coração e a gente não sente mais prazer no pecado. A nossa natureza está sendo transformada. A nossa natureza ainda tem inclinações, por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Mas quando nós pecamos, quem é nascido de Deus, quando ele peca, porque existe essa possibilidade de pecar, ele não se sente bem, porque ele tem uma nova natureza dentro dele. Ele sabe que aquilo não é compatível, ele entristeceu o Espírito Santo, ele recebe o incômodo celestial. Aquilo que Paulo fala escrevendo aos Coríntios: a tristeza segundo Deus é a tristeza que nos leva ao arrependimento, para confessarmos os nossos pecados e recebermos o perdão dos nossos pecados, sabendo que o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meus amados irmãos, esta voz desta mulher era a voz do próprio Satanás. Não foi à toa que essa mulher foi comparada com a Jezabel, porque ela estava ali para desviar o coração dos irmãos desta igreja do caminho santo, do caminho reto. Veja, irmãos, que esta doutrina que ela tem a respeito da distorção da graça é incompatível com aquilo que Paulo fala. Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses: e o próprio Deus vos santifique completamente. A santificação de Deus, irmãos, envolve todo o nosso ser, é integral. Paulo vai dizer: o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa, irmãos, que quando Deus começa a repreender a igreja, Ele mostra toda a sua indignação. Uma igreja que, infelizmente, abriu os ouvidos para ouvir aquilo que nunca deveria ter ouvido na sua vida. Mas não só abriu os ouvidos, abriu também o coração para praticar essa doutrina satânica que não vinha de Deus. E a marca, meus amados irmãos, de uma pessoa que não vem de Deus é essa: ele não fala conforme a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quarto lugar, irmãos, agora Jesus revela o juízo sobre aqueles que não se arrependem. Quando nós vamos para o versículo 21 até o 23, nós vemos que Deus exorta, dizendo a esta mulher, verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição.
essa é outra marca de um falso profeta. Existem aquelas pessoas, irmãos, que eu falei quando estava ministrando a respeito da igreja de Éfeso, que às vezes falam coisas que não são acertadas biblicamente, mas é o resultado de uma vida superficial, é o resultado da falta de conhecimento das Escrituras. Pessoas que podem cometer um engano, pessoas que podem falar uma coisa que na verdade depois elas podem corrigir ao se aprofundarem melhor nas Escrituras. Elas podem trazer uma ideia doutrinária que às vezes não se encaixa com o que a Bíblia diz. Mas essas pessoas, elas, por terem nascido de novo, elas podem ser corrigidas, exortadas, bem discipuladas. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa, irmãos, com superficialidade. Nós estamos falando do falso profeta, aquele cuja intenção é destruir a igreja, é desviar a mente e os corações das pessoas do reto caminho. Porque o texto é claro, Deus chega para ela, traz uma palavra, mas ela não se arrepende. É aquela pessoa que está mal intencionada. E por que muitas vezes, irmãos, os falsos profetas não se arrependem? Porque eles têm lucros, eles têm resultados positivos naquilo que eles estão falando, por mais errado que seja. Às vezes, falsos profetas não querem abandonar a sua mensagem errada, a sua forma de trazer prejuízo espiritual à igreja, porque ele tem um status, ele tem um reconhecimento, ele tem mídia, ele se torna uma pessoa visível. Outras vezes é o lucro financeiro mesmo. Quantas instituições lideradas por falsos profetas estão falando de Jesus, mas pregando um falso evangelho, e sabem que ao pregar os falsos evangelhos, eles podem ter grandes lucros aqui na terra. E essa mulher ouviu a palavra do Senhor e não se arrependeu. O que caracteriza que ela pertencia ao próprio Satanás, que nada teria a ver com Deus. O texto diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E vem o juízo, porque a mão do Senhor pesa sobre todo aquele que deturpa a sua palavra, sobre todo aquele que diz que está falando em seu nome e nunca foi autorizado a falar em seu nome. A Bíblia diz: eis que a prostituta clama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e crendo. E nós, ao sermos advertidos pela palavra do Senhor, o mais importante não é a personalidade que talvez você admire, e por isso que você está seguindo talvez o ensinamento dela. Tem muitas pessoas hoje que não tem mais o critério bíblico para seguir alguém, para curtir a página de alguém, para repetir aquilo que uma pessoa está falando. Simplesmente ela tem admiração à personalidade. Ela vê que a pessoa é agradável, ela vê que a pessoa é inteligente, ela vê que a pessoa é bem-humorada, mas o critério bíblico não se tem. E muitas pessoas, irmãos, por não estarem seguindo alguém por causa da palavra do Senhor, elas têm dificuldade quando são exortadas a reverem o procedimento, as palavras daqueles que se levantam dizendo serem profetas de Deus. Elas se ofendem quando você vai mostrar biblicamente que aquele não é um profeta de Deus, que aquela mulher não está falando em nome de Deus, que aquela doutrina não vem de Deus, que aquilo é antibíblico. Pessoas se ofendem. E a palavra do Senhor diz aqui que Deus exortou essa mulher, ela não se arrependeu, o juízo caiu sobre ela, e o juízo cairia sobre todos aqueles que estivessem também teimando em seguir as suas doutrinas. O apóstolo Paulo, irmãos, quando escreveu à igreja da Galácia, ele é claro em falar a respeito do verdadeiro evangelho. Evangelho que ele havia entregue à igreja. Evangelho o qual ele disse: ainda que um anjo desça aqui e pregue um outro evangelho, ou eu mesmo volte aqui e pregue um outro evangelho, considere anátema. Considere que você está ouvindo, recebendo e obedecendo aquilo que é maldição na sua vida.
E nós temos que ter critérios, meus irmãos. Se queremos ser a verdadeira igreja do Senhor, nós temos que parar para analisar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos crendo, o que nós estamos seguindo, o que nós estamos praticando. É de fato a palavra do Senhor? É de fato a mensagem que veio dos céus? É conforme as Escrituras? É conforme a palavra do Senhor? Nós precisamos disso, meus amados irmãos, porque Deus não deixa impune aqueles que querem andar por caminhos que nada tem a ver com a sua vontade, com a sua santa palavra. Mas em último lugar, irmãos, Jesus também revela as promessas àqueles que são fiéis. Na igreja, nem todos ouviram essa mulher. Haviam nessa igreja aqueles que permaneceram fiéis. E Deus então agora se dirige para estes, para que eles permanecessem fiéis à palavra do Senhor, não se contaminando com essa falsa mensagem, uma mensagem que promovia a prostituição da palavra do Senhor, o adultério do caminho correto. E no versículo 24 nós vemos aí que Deus agora vai trazer as promessas àqueles que são fiéis. E é isso que nós devemos ouvir, é isso que nós temos que guardar no nosso coração. Quando nós permanecemos fiéis à sã doutrina, à palavra do Senhor, nós temos promessas de Deus. E quais são as promessas, irmãos, que esta igreja estava recebendo, ou esses irmãos fiéis estavam recebendo? Primeiro, Deus não derramaria o juízo sobre estes. Veja o versículo 24, ele vai dizer: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Deus está dizendo: vocês que não foram nessa onda, que não abraçaram essa doutrina, não serão julgados, não haverá juízo. É interessante, irmãos, que Deus sabe separar aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Mesmo quando uma igreja é contaminada por uma doutrina diabólica, mesmo quando uma igreja se desvia da doutrina correta da palavra do Senhor, Deus ainda tem aqueles que permanecem fiéis, aqueles que dizem: não, nós não vamos andar por este caminho. E estes são abençoados por Deus. Às vezes Deus permanece com essas pessoas na igreja para restaurar a igreja, outras vezes tira essas pessoas desse meio quando Ele traz o seu juízo. Mas a palavra é clara aqui, que Deus não os colocaria no juízo, que seria o mesmo para aqueles que estavam indo atrás dessas mensagens distorcidas. Qual é o segundo benefício que vem como promessa sobre esta igreja, sobre os fiéis? Que eles já tinham tudo. Veja aí o versículo 25. No versículo 25 a exortação é: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Em outras palavras, permanecer na sã doutrina, na palavra do Senhor, é permanecer, meus amados, naquilo que é suficiente para nos guardar, para nos sustentar até o grande dia, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Deus já nos deu o suficiente. É por isso, meus amados irmãos, que nós não precisamos ir atrás de novas revelações. Pessoas que trazem ensinos que não se encaixam com as Escrituras e começam a dizer: Deus me revelou, é uma nova revelação, é um novo momento. E quantos movimentos, irmãos, surgiram na história da igreja com essa linguagem? Uma nova unção, uma nova revelação, uma nova visão. E tudo o que nós precisamos, irmãos, é aquilo que nos foi entregue, porque Jesus está dizendo: olha, conserva o que tem, porque o que tem é suficiente. Martinho Lutero dizia que ele estava satisfeito com as Escrituras, que ele não iria atrás de revelação, de sonhos e de visões, porque ele estava satisfeito com o que tinha, a Escritura, a palavra do Senhor
revelada, e é ela que vai nos conduzir, é ela que é a água purificadora que vai nos preparar para o noivo, é ela que vai ser a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminhar. Versículo 26 e 27, outra promessa de Deus sobre os fiéis, é que quem renuncia tudo, o padrão mundano, por amor a Cristo, reinará com Ele. Veja o que diz o versículo 27 e 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aquele que resiste às tentações desse mundo, aos padrões desse mundo, às benéficas desse mundo, aos lucros desse mundo, aquele que não ama a sua própria vida para buscar aquilo que é proveitoso nesse mundo, mas ama ao Senhor mais do que tudo, é aquele que vai desfrutar do reinado de Cristo. Reinado em que Deus vai colocar todos os reinos debaixo dos seus pés, e nós estaremos juntamente com Ele participando da sua glória, porque somos filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos, Paulo é claro, se sofremos com Cristo, reinaremos também com Ele. E o sofrimento é a renúncia, o sofrimento é justamente a cada dia demonstrarmos a nossa vida em Cristo Jesus, que inclusive, meus amados irmãos, implica até em prejuízos, implica até abrirmos mão de uma vida mais confortável, com maiores facilidades, com menos problemas, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E em quarto lugar, irmãos, a promessa do Senhor sobre os fiéis é que quem renuncia tudo por amor a Cristo não se aprofundará nas coisas de Satanás, como era a doutrina dessa mulher, mas se aprofundará nas coisas celestiais. Veja que Jesus termina as suas promessas dizendo o seguinte: assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O verdadeiro brilho, a verdadeira estrela, o verdadeiro destaque é Cristo. Veja, meus amados irmãos, que aqui há uma alusão a essa doutrina chamada se aprofundar em Satanás. Lúcifer, o anjo criado nos céus em perfeição, cujo nome significa luz, caiu em trevas, porque quis brilhar mais do que o próprio Deus, e foi lançado na escuridão da condenação. E aqui, quem reina, quem reconquistou toda a autoridade deste mundo, foi o próprio Deus, na figura do seu Filho, aquele que de fato brilha. E todo aquele que está em Cristo, que se torna nova criatura, participará também desta glória, participará também desta honra, honra que pertence a Ele, que Ele compartilha conosco, mas que Ele é o maior entre nós. Essas são as promessas daqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Que nesta noite, ao vermos esta igreja, possamos olhar para aquilo que em nós, irmãos, precisa ser mudado, especificamente a respeito do que nós estamos ouvindo, que doutrina nós estamos seguindo, o que é que nós estamos crendo. Precisamos rever isso constantemente diante do Senhor. Vamos orar e que Deus venha nos abençoar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, fiel, verdadeira, que sempre está nos mostrando o caminho. Vimos mais uma vez, Senhor, uma igreja aqui, uma igreja que nos ensina, Senhor, aquilo que deve ser praticado sobre as nossas vidas, o bom exemplo, aquilo que foi elogiado, aquilo que deve permanecer, mas sobretudo, Senhor, o Teu olhar que é como chama de fogo, que consegue penetrar o mais profundo do nosso ser, é capaz de ver também aquilo que precisa ser modificado, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Por isso, ó Pai,
Faz isso em nossas vidas. Aplica isso no nosso ser. Mostra, Senhor. Mas que o nosso coração seja diferente daqueles que ouviram a repreensão e não se arrependeram. Que o nosso coração ouça, Senhor, a repreensão dos céus e se arrependa na Tua presença. Esta é a minha oração, para que cada coração que ouviu e aquilo que o Teu Espírito está mostrando, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que haja o verdadeiro arrependimento, para a glória e louvor do Teu santo e eterno nome, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao final do culto desta quarta-feira. Lembrando aos amados irmãos que dízimos e ofertas a gente está fazendo mediante transferências bancárias, ou os irmãos trazerem aqui na igreja, mas sempre estamos dizendo, tome cuidado, né? Se não for, porque nós estamos no momento de lockdown, não precisa ninguém estar se arriscando, para que a gente também não venha desobedecer leis, que ainda que a gente possa não concordar, mas nós temos que obedecer as leis e não termos prejuízos, melhor dizendo, ok? Mas estamos aqui nas quartas-feiras à noite, às 19h30, nos domingos pela manhã, 9 horas e às 18 horas. Quem mora aqui por perto é mais fácil de você trazer o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos ter a manutenção na casa do Senhor. Se você puder fazer a sua transferência pelos aplicativos, para a conta da igreja, está aí na tela, você pode fazer essa transferência e sabemos que o Senhor é aquele que sustenta esta obra e toda a sua obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqueles que não puderem, porque estão realmente impossibilitados pelo deslocamento, guarde aí, e assim que voltar, e assim que houver mais facilidade no deslocamento, você pode então trazer para a igreja o seu dízimo, a sua oferta, e obedecermos o mandamento do Senhor, porque isso faz parte também do nosso culto. Sexta-feira teremos a nossa live de intercessão pelo Instagram e Facebook, às 20 horas, e domingo a nossa escola bíblica dominical pela manhã, dando continuidade ao estudo, né, sobre o Pai Nosso, a teologia da oração, e à noite o nosso culto às 18 horas. Vamos orar, agradecendo a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção e a sua misericórdia sobre cada vida, né? Louvamos a Deus pelo aniversário hoje de dois irmãos, né? O irmão Wagner, esposo de Jamília, e a irmã Jane também, que aniversariaram hoje. Deus abençoe a vida desses amados irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, bondade, misericórdia, amor, esses momentos em tua presença, de louvarmos, orarmos e ouvirmos a tua palavra. Continua abençoando a tua igreja, aonde ela está nesse momento, em cada casa, reunidos, Senhor, para que juntos possamos estar firmes, Pai, e vencermos essa dificuldade, crendo naquele que é fiel, que tem sustentado as nossas vidas. Obrigado por tudo. Abençoamos a vida de Wagner, de Jane, Senhor, que completaram mais um ano de vida hoje. Que a tua bondade permaneça sobre eles, a tua misericórdia, fortalecendo e sustentando a caminhada de cada um, em nome de Jesus. Nos leva aqui debaixo da tua bênção e paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.